Bem-vindos ao Cidade da Música. Hoje o Engoma convida, conversa sobre tambores. Vai ser um bate-papo, uma roda de conversa, para a gente mais ouvir do que tudo, aprender bastante, com pessoas maravilhosas que a gente teve a honra de atenderem esse convite. Então hoje a gente vai ter aqui a Ana Luzia, o Romário, o Rodrigo Bastos, a Lívia Monteiro, a Sandra Portela, o RT Malone e o Sérgio Pererê. Né? Então temos reinadeiros, congadeiros, pesquisadores e artistas da melhor qualidade e vamos bater um papo aqui para a gente aprender um pouco mais e ouvir tudo o que a gente puder ouvir e absorver. Me parece que ele estava no celular e foi para o computador, né? Gustavo, eu faço uma apresentação da roda? O que você sugere? Ou eu gravo isso depois? Como que é que a gente faz? Baldez. Oi, Lucas. Eu faço uma apresentação agora, quando vai começar a conversa? Pode ir. Ou a gente faz isso depois separado? Se você achar mais fácil começar a conversa uma vez, você pode fazer essa abertura depois. Então vou achar, até porque o pessoal já está esperando. E eu vou começar aqui então, tá bem? Bom, partindo do pressuposto que eu apresentei vocês, muito boa noite a todos. Boa noite, Ana. Boa noite, Pererê. Boa noite, Livinha Monteiro. Boa noite, Sandra Portela. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, RT Malone. Boa noite, Romário. Né? Um prazer ter vocês aqui. Espero que a gente consiga bater um papo bem legal. Né? Um prazer estar aqui nessa roda, começando uma conversa que pode trazer ótimos frutos. E a gente vai conversar sobre um monte de coisa. Vamos conversar sobre um pouco de cultura do Congado, sobre um pouco de cultura negra, sobre música em geral, né? Com pessoas que eu considero verdadeiras autoridades sobre o assunto, que eu estou muito feliz. E como uma pessoa reverente ao congado que sou, vou começar pedindo licença aos congadeiros, né? Pedindo licença a todos vocês, e já vou fazer a primeira pergunta para eles aí, para o Rodrigo, para a Ana, para começar essa conversa. Como que é? Como que ser do congado? Não, volto até um pouquinho, porque eu não sei quem vai nos assistir em São João. Fala um pouquinho na impressão de vocês, bem rapidinho, mais curtinho que vocês puderem, o que é o congado para vocês. Essa rainha começa com você, né? Não, Rodrigo, pode começar, por favor. Então, né, falar de congado, né? Vamos lá, então. Essa vivência do congado, eu acho que, assim, e para eu, né, congado é uma religião para mim. Então, assim, desde sempre, e é uma referência que hoje eu estou no Moçambique, mas desde criança o meu avô fazia para a gente, que a gente chama de reco-reco, mas é o canzal. O meu avô quem fazia para a gente na época do congado. E assim, passado o tempo, eu já inseri no congado verdadeiramente, ajudando na festa, depois que eu fui dançar congado. Mas assim, é uma expressão que a gente de sentimento, um sentimento muito forte que a gente não consegue discriminar, né? Estar no congado é uma ligação sem tem uma definição assim que eu possa falar, um sentimento, né? Faz parte da vida. Que bonito isso, menino. Lindo. Essa rainha.
Então, talvez seja a pergunta mais difícil, né? Meus Ah, irmãos começar aí, pelas perguntas difíceis, os meus né? irmãos Tirar reinadeiros, elas do caminho. para os meus irmãos reinadeiros e congadeiros que estão aqui, talvez seja a pergunta mais difícil. Porque é uma pergunta que a gente se faz ao longo da vida, né? Em Oliveira, os reinadeiros costumam dizer muito assim, põe sentido nas coisas. Então, a vivência do Rosário é uma vivência constante de pôr sentido, de compreender profundamente não só a prática ritualística, mas a essência da festa, que para mim não é só uma festa, né? A maioria dos pesquisadores apresenta como festa do Rosário, como congado, né? Para mim não é só uma festa, assim como é para o Rodrigo Bastos, para mim também é uma religião. Mas ao mesmo tempo que eu falo que é uma religião, eu fico pensando assim, que definir o congado, o reinado como uma religião é muito pouco. Pensando no que é uma religião, na concepção de que a gente entende do que é religião hoje, né? Porque o reinado não se prende a dogmas, o reinado não se prende a valores, vamos dizer assim, moralizados pelo processo colonizador, né? A nossa linguagem é uma linguagem ancestral, de origem banto, e o povo banto tem uma forma muito diferente de viver, né? Das formas que a gente aprendeu e foi forçado a aprender no processo de colonização. Então, para mim, o reinado é um trabalho espiritual, uma conexão intensa com o mundo ancestral, que a gente faz por intermédio de Zambi, né, de Deus, de Nossa Senhora, dos nossos próprios antepassados, que vêm, né, durante a festa nos auxiliar, e dos inquices, que são os espíritos da natureza. Então, é isso. O reinado, para mim, é um trabalho profundamente espiritual e que tem aí como caminho, como auxiliadores, todos esses que eu acabei de citar. Então, falar do reinado para mim, falar do rosário para mim, é falar da minha vida, é falar do que eu sou, do que eu passei a me tornar nesses anos em que eu passei profundamente a viver a experiência do rosário, que são 16 anos, né? Eu nasci dentro do rosário, mas há um momento em que a gente se desperta, em que a gente põe sentido maior nas coisas. Então, eu passei a pôr sentido maior, a compreender um pouco mais o universo sagrado do reinado há pouco mais de 16 anos. E como que diz a nossa capitã Pedrina, talvez uma vida é pouca para a gente compreender o que é esse mistério do rosário. Maravilhoso, Ana. Maravilhoso. Nossa Senhora. Até arrepio, né? Não posso... A bandeirinha do Fanzoca aqui balançando já. O Romário, quer falar um pouquinho para a gente? Para sair algo. Me desculpe, gente. Boa noite. Boa noite. Eu entrei e saí. Eu não sei se você ouviu a pergunta, mas eu pedi para falar rapidinho o que seria a festa do Rosário, o congado para você. Não tinha ouvido, não. Então, eu, desde que me entendo por gente, eu sou congadeiro. Então, eu acredito que congada é uma essência de vida. É uma coisa que agrega valor à minha vida. Ela é fundamental na minha vida pessoal. Mas acredito que é uma coisa comunitária. Eu costumo falar, por diversas vezes eu já disse isso, que quando a gente está com as 10 congadeiras, quando a gente está manifestando o Congado e o Moçambique, no nosso caso aqui, a gente ecoa uma voz que não é só uma voz, são várias vozes que ecoam por uma mesma boca. Então, eu acho que o Congado ele é o portal que une
humano ao sagrado, o concreto ao abstrato, o vento ao que a gente vê. Então, eu resumo na minha vida e na minha vivência de congada em Moçambique, que, como essa rainha disse aí, é um sentido para a vida da gente, né? É um ligar-se ao sagrado, mas um sagrado que não se limita. Ele não se restringe a determinada coisa, ele é muito vasto, porque é uma energia, energia não tem como a gente explicar, né? É um sentimento. Então, realmente é um sentido para a vida, um direcionamento. Congado, para mim, é uma razão de vida. Nossa Senhora. Obrigado, Romário. Coisa linda. Eu já vou aproveitar toda essa coisa ontológica que vocês falaram, né, que é muito profunda, e vou dar uma puxada para a música. A gente está no Cidade da Música, né? Ao mesmo tempo, tem um olhar que é lançado para a tradição do Congado, também olhando como uma tradição da cultura popular, né? E não é raro a cultura popular, de várias vertentes diferentes, ela aparecer como um alimento também para as artes, né? Os artistas estão sempre bebendo muito na cultura popular, e em Minas Gerais, principalmente, muitos artistas têm bebido na cultura do Congado. Muitos grupos artísticos apareceram, existem já várias oficinas de tambor mineiro, principalmente com os pioneiros, né? O Maurício Tizumba, o querido Pererê, que está aqui, desde a época de Tambor Lelê lá atrás, né, Pererê? E outros grupos surgiram por várias regiões de Minas Gerais. Como que os congadeiros enxergam essa utilização artística também da música, da instrumentação, e esse amálgama entre cultura, música no tambor mineiro? Fiquem à vontade para a ordem aí. Quem começa? Vamos lá, então. Então, assim, especificamente, vou falar de um momento da música, né, do Congado, fora da guarda, fora da festa. A Sarrainha pode me corrigir o ano, mas no ano que eu morava em Oliveira, uma oficina do tambor lelê, da guarda fora da festa, as músicas. E as pessoas cantando na praça de Oliveira e tal. Eu achei aquilo fascinante, assim, muito importante, né? Da música estar fora das guardas. E vou fazer um comparativo a um outro momento, que foi esse ano no Cortejo do Engoma. Quando eu voltei de Juiz de Fora, eu estava conversando com um amigo, e eu dizendo para ele que as nossas músicas cantadas com tanto respeito por várias pessoas que estavam ali porque gostam daquilo, é um sentido de valorizar, né, a nossa cultura, a nossa identidade, né? As nossas músicas, muitas das vezes, né, ou a maioria das vezes, ela conta e canta histórias nossas, vivências nossas. E essas vivências podem ser para outras pessoas. Então, assim, eu acho muito válido, né? E nesse comparativo aí, nesse meio tem o que eu conheci o tambor mineiro também, Pererê, tá aí, super fã do Pererê, Maurício Zumba, né? Titane. Então, assim, essas referências que eu sempre tenho. Tanto que na festa desse ano, que foi online, né? Mas a gente fez um percurso para a cidade, nós tocamos Sérgio Pererê, Maurício Zumba, Titane, aliado aos nossos capitães, alguns áudios que a gente tinha. Então, para eu, né, enfim, é uma referência muito grande o Congado fora das guardas, fora dos quartéis, dos terreiros dos capitães. Obrigado, Rodrigo. Quem vai? Sarrainha, Romário? Eu vou. Eu tenho duas visões, sabe, pessoal? Eu acho assim, primeiro, que existe uma preocupação minha. Primeiro, em continuar tratando a festa do Rosário, o reinado, como uma prática simplesmente folclórica, porque ainda se trata dessa maneira, né? E apenas como uma prática cultural.
é claro que o conceito de cultura ele é muito amplo. E é claro que a festa do Rosário é uma manifestação cultural. Mas eu acho que durante muitos anos se perdeu tanto a essência primeira, a raiz primeira dessa festa, que é uma raiz africana, que foi sendo, aos poucos, banalizado o caráter religioso dessa festa, dessa prática, desse trabalho espiritual. Então, a minha preocupação, ao levar as toadas, né, em Oliveira nós chamamos de cântico, de música, são toadas, o palco, por um artista que não sabe do que realmente se trata, né? Que não sabe realmente o significado e a conexão que aquela toada faz com o mundo espiritual, o que aquela toada é capaz de fazer, isso é muito perigoso. Perigoso nesses dois sentidos, de banalizar a nossa fé e de estar lidando com energias que desconhece. Então, existe em mim essa preocupação e já vem de muitos anos. Agora, quando isso está na mão de um artista que já tem uma raiz dentro do reinado, né? Ou mesmo tem uma raiz que não seja dentro do reinado, mas ela consegue compreender e apreender com respeito, com o mínimo de entendimento do que é que ela está fazendo, eu acho que isso é importante. Inclusive, disse para Sérgio Pererê e para Titânia, numa live no início da pandemia, né? E agradeci os dois, porque o trabalho que o reinado faz às ruas é um trabalho muito pesado, né? E, às vezes, né, quem faz isso com consciência no palco pode nos auxiliar, sim, nesse trabalho espiritual. Mas dessa maneira que eu estou falando para vocês, de forma consciente. Então, eu acho que Sérgio Pererê, Titânia, Maurício Tizumba, eles fazem isso com consciência porque tem raiz no reinado, tem vivência, consegue apreender o sentido, né? Vivem o reinado. Então, essa é a minha visão, sabe? Eu acho que nós precisamos muito, assim, ter cuidado. Eu tenho preocupado muito com algumas festas que eu tenho visto aí na região mesmo, aqui centro-oeste, onde eu moro, nas regiões mais sul de Minas, em que as festas do Rosário têm perdido totalmente a característica, a raiz africana, e partindo muito para uma raiz sertaneja. Então, não se canta mais toada, se canta músicas sertanejas, né? E se define como festa do Rosário, como congado. Então, eu acho, inclusive, Lívia, que nós que estudamos reinado, a historiografia precisa começar a separar. Pode ser que essas novas manifestações tenham se tornado um braço da festa do Rosário, mas isso, para mim, não é festa do Rosário mais, não. Porque perdeu totalmente a raiz, né? Então, o que a gente mais é questionado? Porque as pessoas juntam tudo e acham que é uma coisa só. E isso contribui para o processo de desvalorização da nossa prática religiosa. Obrigado, Ana. Romário. Acho que essa rainha resumiu basicamente o que eu penso, que nós pensamos aqui em Piedade. Porque eu, como músico, você me conhece pessoalmente, sabe que eu sou um arraso para cantar. Mas eu sou muito apegado às tradições do congado, sobre aquilo que eu herdei e que eu aprendi, que eu ouvi. Até porque o atual cargo que eu ocupo na Associação de Congado de Piedade é zelador, tem que zelar por essas tradições. E a primeira coisa que eu aprendi sobre as toadas, cânticos, pontos, seja como cada grupo chama, é que serviam para comunicação, serviam e ainda servem até hoje, tanto entre os próprios congadeiros moçambiqueiros, quanto entre o Orum e o Aê, entre a terra e o céu. Quer dizer que esses cânticos, eles, como a rainha disse, eles servem como uma forma de comunicação
entre as energias. Eles é que acordam a nossa ancestralidade. Ele que nos envolve, que exclama, o tambor é que fala, né? Na cultura dos zongueiros, eles têm até essa frase, que o tambor fala. Então, no Congado, no Moçambique, acontece a mesma coisa, através dos instrumentos, da boca das pessoas. Então, quando alguém me diz que tem uma escola de ensinar Congado, uma coisa assim, eu fico meio receoso, porque se é uma coisa que gera energia, se é uma coisa que tem que ter fundamento, tem que ter história, como que eu vou ensinar? Porque fundamento eu não posso ensinar, porque aí acaba caindo no que a Anduzia disse agora, vira uma coisa cultural, vira um samba. As pessoas repetem aquilo sem significado algum. E aí vai chegando uma parte que ninguém tem sentimento nenhum por aquilo, e aquilo se torna popular e deixa de ter a essência que tem, a energia que tem. Então, de uma forma bem colocada, um artista consegue estar junto. Eu acho que não tem como ter que passar para ele a bola de uma energia que é do grupo, que é pessoal da ancestralidade daquele povo, daquela terra. Mas estar junto é como o Ngoma já fez com a Congada aqui em Piedade. Estar junto, mas mantendo sempre o respeito pelo que é feito, pelo místico da coisa, pela energia, pelo fundamento, porque não existe, acho que, pelo menos em Piedade, não existe uma cantiga de Congado que eu crio hoje e amanhã eu saio cantando com ela para a rua. Não. Sempre que se cria, muito raramente, coisas novas, elas têm fundamento, um porquê, uma ocasião, antes uma observação, um fundamento naquilo. Então, jogada no vento, eu acho que é perca. Mas fundamentalizada, eu acho que é um ganho. Nós estamos precisando muito ensinar para os mais novos isso, porque cantar por cantar, daqui uns dias o Congado sai cantando um hino. Então, é difícil, tem que ter uma educação, uma reeducação muito grande do cultural e da mística da ancestralidade. Lindo, Romário. Obrigado. Deixa eu fazer um adendo. As pessoas que estão no meu ciclo, né, que eu acabo trocando, elas sabem que eu falo que a maior honra da minha vida foi ser pai, mas uma das maiores honras da minha vida foi ser convidado pelo Moçambique de Piedade para poder participar com vocês naquela festa linda. Aquilo dali para frente mudou minha vida. A gente precisaria de uma conversa só para conversar sobre aquele momento ali. Deixa eu pegar essa coisa linda e jogar então para o Pererê, que une essas coisas todas, Meleli. Pererê, a mística fala muito, muito intimamente, né, dentro do Congado, ao mesmo tempo que a música, às vezes, ela acaba extrapolando, né? Isso vai ser uma dialética que eu acho que vai acontecer com muita frequência no Congado, e ouvir a opinião dos congadeiros em como que isso afeta é fundamental para isso ser feito da melhor forma possível, né? E outras coisas, outras músicas, outros movimentos religiosos, é muito comum ter instrumentos de percussão e toques de matriz do candomblé, né, da Umbanda, também utilizados na música brasileira. Você é um cara que bebeu, vivenciou isso tudo, entende bem a mística, entende bem a arte. Como que você faz essa mistura toda no seu trabalho? Pois então, eu ouvindo assim, primeiro já falasse que a Ana Luzia é uma pessoa que eu admiro uma quantidade assim acima da média, sabe? Ela sabe, eu já falei isso para ela, porque é uma rainha mesmo. Você sente em cada palavra dela a potência mesmo assim do que é uma rainha, né? E é muito importante, eu acho que a soma aí das falas, né, do Rodrigo e dessa rainha, eu acho que elas trazem para a gente uma coisa, uma reflexão muito importante mesmo, né? E às vezes eu acho que o lugar onde eu atuo, o lugar onde eu me movimento, é um lugar super simples, mas ao mesmo tempo ele exige uma série de cuidados mesmo, né? Porque a minha relação, ela é uma relação meio direta com a ancestralidade. Ou seja, a arte
para mim, ela bate num lugar que ela está sempre ligada à minha ancestralidade, independente daquilo que eu esteja falando nela, né? Porque eu jamais tive ou tenho a intenção de, por exemplo, de trazer o congado para o palco, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, existe uma coisa mística que me acompanha desde sempre, porque essa devoção à Nossa Senhora, né? Essa relação... a minha mãe era benzedeira, eu cresci vendo a cura o tempo todo, né? E nesse crescer vendo a cura, isso tinha música envolvida. E o que eu quero dizer com isso? Eu conheci a música de formas distintas. Uma forma que é essa, de artista, o palco, a técnica, e a outra forma é entendendo a música como um instrumento de cura, um instrumento de orientação espiritual. Na verdade, as canções, na verdade, elas são cantadas, às vezes, pelos espíritos para mostrar o caminho pela escuridão, né? Muitas vezes um ancestral ele sopra uma canção no seu ouvido para te nortear. E na nossa herança banto, tem uma coisa que é muito, talvez seja mais importante, é que não está separado. Talvez a grande diferença da nossa tradição banto, né? Independente seja a tradição do reinado, mas as coisas todas, né, que vêm do mundo banto, assim, né? Digo, basicamente, Congo e Angola, né, em alguns outros lugares, não tem a separação. Não tem a separação entre o ancestral e eu. Não tem a separação entre o mundo espiritual e esse aqui. Tudo faz parte de um mesmo universo, né? E aí fico sentindo que o meu fazer música, o meu pensar música e essa conexão, ela se dá de modo muito natural. E uma coisa que me deixa muito feliz é que mesmo eu não fazendo música pensando em trazer o reinado para o palco, acontece o contrário, é que a minha música chega lá no reinado e as pessoas identificam. Mas o que é isso? É que essa herança banto está em mim e está em todo reinadeiro. Isso é a grande questão, é a identificação, né? Então, assim, quando eu ouço aqui a fala do Romário, do Rodrigo e da Ana, eu fico muito pensativo também sobre essa questão de que existe uma diferenciação entre cultura e religião. As duas, em alguma instância, elas vão estar junto, mas é importante a gente ter essa consciência. Eu acho que a palavra consciência, ela é, de fato, a palavra-chave para essa história toda. Ou seja, duas palavras. Consciência, né, que a Ana falou bem aí disso, e a outra palavra que o Romário fala, que é o fundamento. É necessário o fundamento, porque a palavra é muito poderosa. E dentro desse lugar nosso, né, dessa herança banto que nós temos no Brasil, tudo tem fundamento. Cada pequena palavra quer dizer muita coisa, né? Eu costumo até dizer que a metáfora, o uso da metáfora na poesia da música brasileira, ela foi trazida pelos povos banto. Ou seja, na verdade, quase tudo na música brasileira foi trazido pelos povos banto. Isso aí sem a mínima dúvida. E só para concluir a fala, uma coisa que eu acho importante da gente ter assim, uma nitidez de pensamento é que toda a música brasileira ela é fundamentada na música africana. De modo que eu não preciso, por exemplo, dizer minha música é afro. Não, porque, na verdade, se eu fizer uma pequena análise, eu preciso tentar saber qual ritmo brasileiro não tem nome africano. Né? Jongo, calango, samba, baião, ou seja, são, assim, bem dizer, todos mesmo. Né? E estou falando do Brasil, mas se você ainda dá uma circulada mais para fora, o tango também é um ritmo africano, que é o ritmo mais tocado na Argentina. A milonga, ou seja, essas palavras que tem ango, onga, umba, cúmbia,
isso tudo é banto, isso assim, é mais, assim, quase posso dizer precisamente que isso é quimbundo, né? Então, a música brasileira é toda fundamentada nisso, né? Toda. E aí acho muito importante essa colocação de que a gente tem que ter consciência para quando faz esse trânsito dali do terreiro para o palco ou do terreiro para a rua, porque em cada lugar os significados tendem a ser alterados. E algo muito importante, só para concluir a fala, porque esse tema, eu vou falando e lembrando Sem pressa nenhuma, meu querido. das falas aqui dos meus irmãos. Eu vou falando e lembrando das falas aqui dos meus irmãos. Por e favor. Aí, eu queria fazer uma coisa. É importante uma coisa que a gente pensar que o cuidado realmente com as tradições, com a parte mística, a gente de fato não pode perder, porque senão de fato pode virar uma outra coisa. Um exemplo muito simples é que quando você pensa no samba, o samba é algo maravilhoso, né? É algo que representa o Brasil em qualquer lugar do mundo, até mesmo em Moçambique, tem lá no Quilimane, que é uma cidade que ama o Brasil, lá tem escolas de samba, eles fazem um carnaval lá, né? Ou seja, o samba voltou para a África, né? Com uma cara brasileira e sendo respeitado como uma coisa brasileira. Estou falando isso por quê? Porque os elementos que estão presentes no samba, que estão presentes no maracatu, eles também são elementos que estão ligados à mesma força cultural do reinado. Por quê? São reconstituições de reino. É muito importante a gente perceber isso. Quando você vê uma escola de samba, lá tem reis e rainhas, né, de várias coisas, tem porta-bandeira, tem a bateria, né, que seria basicamente algo que remete a engoma, e tem os puxadores, que seriam basicamente como os capitães, mas não é o congado. O samba não é o Renato. Mas, por alguma questão de marketing, de um tanto de coisa, virou uma outra coisa. Então, é muito interessante, muito importante a gente pensar que a grande diferença para o reinado é que o reinado não quer essa extrapolação, né? Extrapolar, entrar nesse lugar de marqueteiro. Eu não estou falando mal da escola de samba, não. Não, eu acho que é um dá valor. para entender perfeitamente. Dá para entender Inclusive, perfeitamente. Porque o carnaval é algo super potente. E o carnaval tem uma força mística também. E tem uma força política. Mas é muito importante a gente saber a diferenciação, porque o que resguarda o reinado é justamente esse respeito com o fundamento e o significado de cada coisa, né? O significado de cada toada, o significado de cada palavra, né? Por que se cantar tal coisa em tal momento. E isso, inclusive, é o que mais aproxima o reinado dessa ancestralidade banto. Quando você ouve qualquer cantiga africana, pequena que seja, aquilo ali não é uma coisa que está sendo cantada para as pessoas baterem palma e achar bonito. Sempre tem um fundamento. As canções sempre estão contando uma história de alguma coisa, elas sempre têm elas estão reverenciando algo, sempre tem alguma coisa, ou de cura, tem alguma coisa, ou seja, sempre tem, né? Eu vou concluir a fala para poder abrir, talvez depois eu volto, sobre essa coisa das canções, depois eu volto em algum momento falando disso, tá? Só para não ficar falando demais aqui. Tá ótimo. Não se empolgou não, foi lindo. Eu concordo muito. Fazer uma pergunta? Por favor, RT, fique à vontade. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero falar que eu estou aqui só para aprender, né? Eu sou convidado aqui. Eu estou chegando em vocês, eu estou fazendo a volta, estou chegando aí. Eu estou ganhando um workshop aqui grátis, entendeu? Para mim está sendo maravilhoso, estou aqui só para aprender. Eu queria fazer duas perguntas, elas na real nem estão tão formuladas na minha cabeça, mas, enfim. A primeira é se no reinado, como religião, como cultura também, porque eu acho que, do pouco que eu aprendi, religião e cultura são caminhos, eles foram feitos para chegar até as pessoas, sabe? Tipo, não são
nichos totalmente fechados. Eles são feitos para chegar até pessoas, porque são caminhos até coisas que as palavras não conseguem explicar. Sim. E eu queria saber se no reinado existe esse desejo, essa vontade de que chegue em mais pessoas, em muitas pessoas. Com essa dúvida, porque eu acho que é porque eu tô falando, tenho essa dúvida, porque esse lance de fazer chegar até as pessoas, essa massificação, traz para o começo da nossa questão aqui, que é isso de ser deturpado ou de ser feito de formas que não são as tradicionais, mas se ele é feito para chegar nas pessoas, rola uma dificuldade em saber o quão certo e o quão errado sabe? Porque, tipo, a gente acaba fazendo as nossas tradições, as coisas que a gente aprendeu de formas diferentes através dos tempos, porque a gente está evoluindo. E tudo que a gente faz hoje, da forma que faziam lá atrás, eles faziam lá atrás com as vivências deles. Então, querendo ou não, a gente já faz diferente, assim, acredito eu, por mais fiel que a gente seja à nossa religião. E aí eu tenho essa dúvida, porque se existe a vontade que o Reinado chegue em muito mais pessoas, que já chegou, porque eu acredito que já chegou no mundo inteiro, mas se existe essa vontade que chegue sempre, sempre mais, existe esse risco de que ele se perca na forma de fazer. E aí eu queria saber se existe essa vontade, se esse é o foco ou se não é. Vou aproveitar, obrigado, Rita. Eu acho essa uma pergunta muito importante, inclusive, para nortear aqui, e eu aproveito para alfinetar, né? Como que o maracatu se tornou um produto de exportação e o congado não vou dar a resposta aqui, porque a resposta deve vir dos congadeiros, mas o congado não é, assim, um produto de exportação. O congado está mais interessado no congado, né? Por favor, passo a palavra dessa resposta para os nossos congadeiros de plantão. Sarrainha abre as respostas. Pererê, por favor, aí nós estamos misturando música, alcance de pessoas. Chega junto também, Rodrigo, Romário, né? O congado quer alcançar mais pessoas, Sarrainha? Provocação, hein? O RT está ligado ali, ele está entendendo tudo que está acontecendo. Baixou a dúvida. Olha, eu concordo com você e já disse aqui, inclusive, na minha fala anterior, que é uma prática cultural, né? Religião é cultural, religião é cultura, né? Mas por que eu enfatizo essa questão do reinado como uma prática religiosa? Por conta da perca muito grande dos valores tradicionais, tá? É por isso que eu gosto de enfatizar, pelo menos na minha terra, em Passatempo, que eu conheço, em Piedade, que eu estou conhecendo, existe essa essência profunda religiosa. E deixa eu te falar, em outros lugares, tem shows que não são de músicas voltadas para a cultura do reinado. Se valoriza demais as barraquinhas e não o cortejo em si. Então, assim, por isso que eu gosto de enfatizar essa questão religiosa, porque ela está se perdendo. Tá? Em muitos lugares ela está se perdendo. Em Oliveira é uma luta imensa para que isso não se perca. Né? Então, por isso que eu gosto de enfatizar essa questão religiosa. Agora, eu acho que enquanto trabalho espiritual, a gente atinge o mundo inteiro. A Capitã Pedrina fala isso e eu sinto isso. A festa acontece em Passatempo, acontece em Oliveira, acontece em Piedade, mas a gente movimenta o mundo inteiro. Tá? Então, talvez as pessoas não tenham consciência de que estão recebendo essa energia, mas o trabalho espiritual que a gente faz é para o mundo inteiro, então isso chega a muita gente. Talvez a gente não tenha preocupação de que as pessoas saibam disso ou tenham consciência disso, porque eu volto na minha fala, eu acho que é importante as pessoas que tenham consciência pôr o verdadeiro sentido. Então,
Não é para qualquer um isso. Qualquer um, o que eu estou querendo dizer? Não é qualquer pessoa que vai apreender esse sentido verdadeiro do trabalho. Talvez verdadeiro não seja nem a palavra. Eu acho que eu estou tentando aqui me fazer entender, espero que vocês me entendam. Tá entendendo, tá fazendo sim. Não, entendendo perfeitamente, estou acompanhando. Então, assim, porque eu acho que a ancestralidade e o povo banto, eles têm uma forma muito peculiar, muito particular, e a gente não está acostumada com isso, infelizmente, porque o processo de colonização ele foi muito violento. Então, a gente tem sempre um olhar, uma ótica voltada para as referências europeias. Então, esse processo de formação espiritual que vai para além da questão religiosa, o povo banto explica isso com mais, não vou dizer nem com mais, mas assim, se aproxima mais daquilo que a gente vive no reinado. Eu vou citar aqui o Robert Dalbert, ele é um cientista da religião, ele escreve um artigo em 2005 e ele fala dos povos bantos quando ele analisa um caso de Calundu. E ele diz que a religião do povo banto é uma religião que estruturada na crença entre uma pirâmide vital, entre o mundo visível e o mundo invisível. Então, no reinado, a gente trabalha o tempo todo com isso, o mundo visível e o mundo invisível. Né? E nós que estamos nesse plano, a gente não tem muito acesso. Como é que a gente tem acesso ao mundo invisível? É com a ajuda da ancestralidade, da entidade que vem, sim, no reinado, ajudar a gente a trabalhar. Então, é por meio desse contato que a gente tem concepção desse outro universo que compõe a pirâmide vital. Então, eu acho que talvez por isso que o reinado não tenha ganhado essa proporção do maracatu, porque a gente não está preocupado. A gente não é intenção, sabe que o reinado... Né? Isso, a gente sabe que o reinado alcança muita gente, que o trabalho que a gente faz chega a muita gente, mas a gente não está preocupada, pelo menos é uma realidade que eu vejo em Oliveira, de que isso que seja de conhecimento de um grande grupo. Com certeza. Né? Obrigado, Ana. Deixa eu aproveitar e pegar o gancho, senão, só para a gente não ficar muito grande. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa em cima do que a Ana falou? Posso fazer um gancho da última fala do Pererê? Como que vocês estão? Que o Pererê falou uma coisa na última fala dele que para mim foi muito legal, a hora que ele faz o paralelo com o samba, com as escolas de samba e desses batuques. Nós temos aqui uma representante do samba que extrapola fronteiras, que é a Sandrinha, né? Sandra, você cresceu na Juventude Imperial, né? Uma escola de samba. Depois disso, você foi apadrinhada e adotou de coração, e fala aos quatro ventos quem é você, que foi a Portela, né? E na Portela é muito legal, porque você cita como uma das suas principais referências, ao mesmo tempo que você foi reconhecida também com similaridades com a Clara Nunes, né? E que traz muito disso que a gente está falando, de uma mistura de beber em culturas populares para botar na música dela, né? E ela faz isso já no samba, com essa divisão que o Pererê cita ali um pouquinho antes. Ter crescido nesse universo todo do samba te ajudou a se enxergar melhor enquanto mulher negra? Como que isso influenciou na sua formação? Então, o samba tem essa coisa, né, de juntar todas as culturas, né? Pelo menos as que mais combinam com ele, né? E eu aprendo muito, desde a Juventude Imperial, desde o crescimento meu em comunidade, lá na periferia, no meu bairro, onde eu nasci, Vila Olavo Costa, Furtado de Menezes, aquela região toda, passando por todos os problemas que a gente passa numa comunidade, né? Mas vivendo aquela cultura toda do samba, eu sempre aprendi muito. Muito, muito, muito. Vendo a minha mãe frequentar, vendo meus tios frequentarem e trazendo isso para a minha vida. De uma certa forma, foi muito enriquecedor para mim
crescer também culturalmente, a minha cabeça se abrir muito com isso. O samba enredo é uma coisa muito que traz uma cultura muito grande, né? Principalmente para os compositores, que passam isso para o papel e também passam isso para as pessoas. Então, o movimento do samba é muito bacana, é uma coisa muito cultural, política, onde a gente também tem voz, onde o pobre pode se sentir um dia rico como um rei, como foi falado aí pelo Pereirinha, né? Então, eu vivo muito tudo isso, eu consigo me alimentar da cultura do samba e passar isso um pouco também para a minha realidade, para a minha vivência, para aquilo que eu estou a fim de passar para o povo, porque através das referências dentro do samba, Clara Nunes é uma delas, muito forte na minha vida, uma influência muito forte na minha vida. E essa música minha nova agora, principalmente, eu sempre tive muita vontade de trabalhar isso, que é a questão de colocar não somente o samba, mas outras misturas, né? O carimbó, né? Outros tipos de misturas, o baião, o chachado. Eu gosto de misturar, nos meus shows eu já faço isso. Eu misturo até reggae, que eu sou apaixonada também. Eu gosto de muitas coisas, né? E o samba é muito rico, e ele consegue abraçar isso tudo. E isso é que me encanta em ser sambista. Eu não sou uma sambista, eu sou uma cantora brasileira, como a Clara Nunes falava, eu sou uma cantora brasileira, acho lindo, guardei essa frase. Eu sou uma cantora brasileira. Uhum. Mas o samba me encanta e é o que me prende muito mais a ele. Né? Eu tive convites há pouco tempo atrás de uma grande gravadora para cantar sertanejo. Falei, não quero. Te juro, falei, não quero. Eu quero resistir no samba, eu prefiro resistir no samba, que é o que me encanta, que é o que me fascina, o que me traz alegria, sabe? O que me enriquece culturalmente. E aí a mente da gente vai longe, a gente acaba produzindo através disso. Que lindo. E você já falou, né, nessa sua última música, tem influências do carimbó, e você já gravou também composições, por exemplo, que eu me lembro o Emoriô, por exemplo, que é um Ijexá, né, do Gilberto Gil, do João Donato. Esses ritmos afro-brasileiros vão se misturando nessa sua formação. Eu adoro. Eu amo mesmo, assim, uma coisa que me cativa. Quando eu estou cantando samba e eu passo para essas nuances, eu fico extremamente extasiada de emoção, de encantamento, porque eu gosto de fazer essa mistura. Eu acho que é muito enriquecedora e gostosa mesmo. Faz bem para a alma, sabe? Quando você está cantando o samba e você está pegando esses ritmos e mergulhando, você sente no seu estudo ou no seu fazer musical, você entende melhor as suas raízes, isso te cutuca de algum lugar, te desperta de curiosidade, como que isso funciona para você? Sim, isso leva a gente ao passado, né, que num determinado momento eu vivi, né? Eu já trabalhei em fazendas, a gente andava em carro de boi, a gente escutava tipos de músicas assim que eu me lembro, me remete a alguns tipos de música, o calango principalmente, né? O jeitinho que a minha avó, eu lembro do jeitinho que a minha avó dançava, que era uma coisa de dar uns pulinhos assim, sabe? Que eu não entendo, mas eu acho que é um calango aquilo. E assim, me lembra dela, me lembra de muita coisa da minha época, da minha geração, né? Que é muito rica. Infelizmente, né, como a Ana falou aí, a gente está não só, né, como é que fala? Na Congada, no Congado, mas também na música brasileira de raiz está se perdendo. Que é essa questão também de sentir a música, não só falar, cantar, né, proferir, mas também sentir. Isso tudo é muito ancestral, vem muito do passado, que é o que deixaram para a gente. E é importante esse estudo, é importante passar sempre para os filhos, é importante a gente estar sempre pesquisando para poder, de uma certa forma, se alimentar disso e também continuar. Que lindo, obrigado, Sandra. RT, cadê você? Imagina, eu que sou agradecida, Lucas, você é uma pessoa sensacional. A gente fez faculdade junto, né? Fizemos a Bituca Universidade de Música Popular juntos, gente. Olha pois isso. A Bituca também tem essa coisa de... Né? A gente Olha, sempre minha tinha aquelas honra provinhas. de ter estudado com a Sandra Portela.
com vários tipos de música, era muito legal também. Mas é isso, eu gosto muito do samba, e o samba, para mim, é a minha vida, sinceramente. Que bom, Sandrinha. Abre muitas portas mesmo. RT, você ouviu, a gente ouviu aqui no bate-papo muitas vertentes, né? Primeiro, uma coisa bem tradicional da cultura mineira, essa coisa da religiosidade, onde o pessoal coloca a cultura do congado com muita propriedade, onde existe essa mística, esse respeito, onde o principal do fazer a festa tá nessa energia, né? Embora ali, para a energia acontecer, existam as músicas, também existam instrumentos. A Sandra já está lá no samba, onde a mística já se diminuiu, transformou-se em uma outra coisa, mas os tambores, os instrumentos de percussão também são importantíssimos para isso ser feito, como o Pererê falou, né? Não existe música brasileira que não seja de matriz africana, e você já está, talvez, no topo dessa pirâmide que vai se somando ao longo dos anos. Você está na cultura do hip hop, a cultura urbana, e os beats agora eles acontecem de forma artificial, elas saem ali das preparações, das programações, mas muitas vezes trazendo ainda bagagens, né? A essência está nesses tambores que aconteceram lá atrás. Como que você enxerga essa mistura toda de coisa? Isso é uma coisa consciente no seu trabalho? Você encontra com os DJs, encontra com a programação, manda ver, ou você está sempre também procurando? No meio da conversa você soltou uma pergunta, então isso é uma característica sua, todas as vezes que a gente se encontrou, você está antenado em tudo que está acontecendo. Fala um pouquinho dessa mistura entre tambores, ancestralidade, tecnologia e o seu trabalho. Então, é isso, eu tava, uma parada que é muito louca mesmo do rap, é a forma como o rap nasceu de uma mistura de várias coisas. Então, toda vez que eu tô numa roda de conversa parecida com essa, eu me encontro em várias falas, porque o rap, ele é um pouquinho de cada, sabe? Eu acho isso muito, muito, muito louco mesmo, assim, porque eu acho que o rap é o gênero mais novo dos que estão aqui sendo conversados. O rap tem, sei lá, tipo assim, nasceu em 70 mesmo, consolidado, 70 para 80, sabe? Então, tipo assim, é um gênero muito novo que tomou uma proporção enorme e conversa muito com o íntimo das pessoas também. Então, por isso que eu fiz aquela pergunta para nossa rainha, porque, tipo, na verdade, eu parto do ponto parecido com o dela, mas eu estava fazendo uma analogia muito grande na minha cabeça quando ela falava com o rap, porque o rap que eu fazia, que eu faço, e que eu aprendi a fazer, já não é o mesmo rap que está chegando na molecada hoje. Já teve uma revolução, uma mudança enorme. E aí eu fico me perguntando até que ponto eu posso cobrar isso, não posso, eu posso achar errado ou achar certo, porque, tipo, ele está nascendo ainda, ele ainda é uma criança, sabe? Tipo assim, o movimento em si já fez grandes mudanças, mas ainda é uma criança que acabou de ganhar dinheiro, sabe? Então, tipo, como ele vai gastar isso pode ser de uma forma muito consciente, como pode ser de uma forma totalmente zoada. Mas é um gênero que eu amo, que me deu voz. Na verdade, desde criança eu só queria cantar, sempre quis cantar, eu queria estar no palco, eu gostava dessa sensação, sabe? Quando eu cantava no coral, eu gostava de estar no palco, de me expressar. E eu acho que o rap foi o gênero que mais me deu abertura para fazer isso da minha forma, assim, porque eram letras maiores, eu podia falar mais, eu podia fazer música de 7 minutos falando tudo que eu estava sentindo. Mas ele acabou me ligando também a todos esses outros gêneros que eu já conhecia de vista, de ouvir, mas ele, tipo, me fez ver valor em tudo isso e me fez me enxergar em todos esses gêneros. É o que eu tô te falando, tipo, eu não tenho nenhuma bagagem para fora do Ingoma, como Congado, por exemplo. Mas, tipo, quando eu ouço as falas de vocês, as falas do Pererê, as falas do Romário, vocês falando as falas da nossa rainha, tipo, eu me encontro, sabe? Eu vejo que não é distante de tudo que eu sou, de tudo que eu vivo, de tudo que eu conheço, da realidade e da música. E eu acho isso incrível, assim. O rap, você tinha perguntado sobre as produções, hoje é tudo muito, muito eletrônico mesmo, né? Tudo muito eletrônico, mas é mais uma forma deles terem acesso a essas coisas, porque no começo do rap era como no começo de todos os gêneros de origem africana, acho que eu posso dizer assim, não era pautado em dinheiro,
ou em ganhar dinheiro. Tipo assim, ele era por emancipação, sim, o rap foi um gênero que foi criado por emancipação, mas nem tudo era ganhar dinheiro. Então, tipo, não havia dinheiro naquele começo ali, e as pessoas faziam isso da forma que elas podiam, da forma que elas tinham acesso, e eu acho que ter as coisas armazenadas com o avanço da tecnologia, eles poder ter diferentes tambores, diferentes sons de tambores no alcance da mão, facilitou muito. Mas a busca sempre foi chegar nessas outras musicalidades, com o que eles tinham na mão. Eu acho que o rap se pautou nisso, assim, se virar para trazer uma sonoridade que te cativa, mas sem você ter acesso a uma banda ou um instrumento, porque as pessoas não tinham acesso para fazer isso. E criou-se toda essa cultura de sample, toda essa cultura de produção de beatmakers que a gente tem hoje. Eu acho que o rap é um gênero muito rico, um gênero muito grande, tá ligado? Eu sou tipo uma partícula muito pequena de tudo que é o rap. Eu ainda estou entendendo tudo que está acontecendo com o rap. Ainda estou aprendendo junto com a molecada que está chegando agora e junto com as pessoas que estavam muito antes de mim, tá ligado? Mas é um gênero que eu amo, que me trouxe virtudes, me ensinou muito sobre vida, sobre respeito e me ligou com a minha ancestralidade, que até então eu não tinha tanto essa ligação, pelo menos achava eu, né? E o rap me levou para todos esses caminhos, me ensinando coisas que eu não tinha, não estavam no meu radar na época. Por isso eu amo muito o rap, eu defendo muito. E estar aqui nessa roda de conversa é um ambiente muito rico para mim, porque eu aprendo demais. Obrigado. Pererê, é fácil conversar com essas outras vertentes artísticas, musicais, isso tudo que o rap e o hip hop trouxe, que o RT falou, e esse samba esse samba lugar de acolhida, onde se encontra um monte de coisa. Como que é essa mistura toda artisticamente? Porque, né, todas são de matrizes da cultura negra, todas são a música brasileira é de matriz africana, como você disse. E onde que isso tudo se encontra e se mistura? Como esse monte de movimento e esse monte de mistura nova interessante que está acontecendo na música. Pois então, se tem uma coisa que o povo negro brasileiro aprendeu a fazer logo no início, foi lidar com a mistura, né? Na verdade, todo o nosso processo dessa coisa da diáspora foi lidando com a mistura. Eu até costumo dizer que assim, nós somos descendentes de várias Áfricas. Hoje eu sei exatamente de quais povos, né? Eu sou descendente, que são os Obimbundo, né, por parte paterna, e os Jola, do lado materno. Só que, na verdade, esses povos são os que eu tenho mais presente no DNA, mas, na verdade, tem outros povos envolvidos, né? Aqui no meu sangue tem vários, tem outras etnias. E isso é uma coisa normal para qualquer pessoa negra brasileira, a mistura, né? E quando eu falo mistura, é isso, essa mistura sanguínea, mas é também essa mistura cultural. A gente precisou aprender isso para conseguir prosseguir, né? E uma coisa, agora, tem uma coisa que é muito interessante. Poxa, é legal demais o RT estar aqui, porque eu tenho assim, uma admiração, um respeito muito, muito grande pelo rap. Por quê? Pelo rap brasileiro, de modo especial. Porque pode não parecer, mas o rap é algo muito, mas muito ancestral. Muito ancestral por quê? Essa coisa da rima vai estar em tudo que tiver ligado à cultura negra, seja religião, seja só uma coisa festiva, sempre vai ter a rima. Para quem é de dentro do Renato sabe disso, sempre essa potencialidade, essa capacidade de rimar, essa capacidade de improvisar com a palavra, isso é muito forte para nós em todas as vertentes. Você vai encontrar isso muito dentro do calango, você vai encontrar isso muito dentro do jongo, você vai encontrar isso no candombe. Então, assim, é muito forte. Então, esse potencial, essa potência do rapper de ter esse poder na língua
Isso é ancestral. O jongo, por exemplo, a palavra jongo, jongo, né, quer dizer bala, mas é a bala que está na língua, que está na palavra. Aquela bala, ele tem aquela palavra na ponta da língua para jogar na hora certa. Essa capacidade mental de organizar uma palavra e colocar, né? Isso é uma coisa também do nosso povo. E eu acho super interessante falar disso, porque quando fala de cultura negra, estou dizendo que a sociedade racista, ela consegue enxergar o swing, ela consegue enxergar a hipersexualização da mulher preta, sabe? E do homem também, né? Ou seja, a sociedade racista já consegue valorizar isso. De volta e meia tem aquela pessoa que fala, nossa, eu acho que eu tenho um pezinho lá. Pezinho lá onde? Né? E porque tem o swing, tem a coisa, pessoal, tem gente que fala, eu não aguento, eu ouvi um tambor, que eu sinto uma coisa. Só que a coisa passa por outros lugares. Eu acho que é muito importante compreender a poesia da nossa ancestralidade. Desse rodeio todo, falando do rap e de tudo isso, é por causa disso. Se a gente compreende essa poesia da ancestralidade, é o primeiro passo. A gente pode fazer a música utilizando a instrumentação que a gente quiser, mas se você tem a compreensão dessa poesia da ancestralidade, aí a coisa vai ter potência. Eu digo isso porque, por exemplo, quem é congadeiro, quem é moçambiqueiro, e escuta as minhas coisas, sabe muito bem que não necessariamente eu estou levando para as gravações que eu faço as células rítmicas que estão lá dentro. Eu trago aquilo para um jeito meu, para uma linguagem minha. No entanto, a poesia que está ali dentro, qualquer pessoa do reinado vai compreender. Quando eu me atrevo a falar de algo também do outro universo mais global, qualquer pessoa que for do candomblé vai entender. Por quê? Eu estou tendo acesso à poesia desse lugar. E é importante, por exemplo, até a gente imaginar que, em se tratando de catopê, existe uma linguagem poética dentro do catopê. Em se tratando de marujo, tem uma linguagem poética ali que tem a ver com o marujo. Em se tratando de Moçambique, tem também uma linguagem ali. Né? Então, estou dizendo que essa mistura, né, é algo que a gente, na verdade, o povo preto, e quando eu falo povo preto, estou dizendo essas pessoas que trazem na mão, mantêm com força as tradições, né? Estou dizendo esses reis e rainhas que estão no sertão, que estão ali com a sua devoção, são de fato mestres da mistura, né? São de fato. E aí penso que a gente, enquanto artista, o que a gente precisa ter é respeito por essas pessoas que estão mantendo a tradição na base e tentar mergulhar nesse lugar. Antes de tentar ir lá buscar como é que dança isso, ou como é que toca isso, a gente tentar mergulhar na alma da ancestralidade, nessa poesia da ancestralidade. Que vai ter diferença, né? A poesia do Moçambique é diferente da poesia do Congo, sabe? Porque são distintas, né? Cada povo que veio para cá vem trazendo uma linguagem, né? E a gente se alimenta disso, né? E foi muito legal quando a Sandra fala, sou uma cantora brasileira. Que é isso? Uma cantora brasileira, um cantor brasileiro precisa conseguir fazer esse mergulho, né? Esse mergulho na alma da ancestralidade musical brasileira. E aí acaba que não fica sendo mistura. A gente está simplesmente sendo brasileiro. Ser preto brasileiro na arte já envolve uma grande mistura. E às vezes isso é intuitivo, né? A Sandra, ela no palco faz isso tudo que você acabou de falar e às vezes nem percebe que aquilo passa por dentro dela e já sai do outro lado de uma outra forma. Né? Mas é bom levar em consideração que a intuição, dentro das nossas tradições, também dentro da nossa ancestralidade, a intuição é algo muito valioso. E muitas vezes um artista, ou um artista ou um congadeiro,
ele vai conseguir se comunicar muito mais através da intuição do que através de algo que ele concebeu muito, se organizando muito. A intuição, na verdade, o que é? Ela é uma permissão para que algo maior fale através de nós, né? Então, de fato, em várias situações você vai ver alguém que vai estar no palco e vai estar trazendo uma legião ali, sem nem fazer ideia de que está trazendo isso, porque a intuição, de fato, é algo muito, muito poderoso para nós. Tem respeitado sua intuição, Sandrinha? Oh! Adorei a fala dele, acho que tem tudo a ver. A gente realmente, e tem a ver também com o que você falou, muitas vezes a gente consegue fazer essa conexão sem sentir, né? Sem sentir, não, sem perceber, né? A gente sente, mas não... Opa, né? E eu acho que isso tem muito a ver também com essa coisa da gente cativar as pessoas, a gente transmitir essa energia. Legal demais. São 3 artistas, a nossa bancada dos artistas tem 3 mestres da intuição aqui. O RT, a primeira vez que eu fui fazer um ensaio com ele, eu achei que ele já conhecia a música. Ele estava conhecendo ali naquele primeiro momento, mas passou por dentro dele de um jeito que ele entendeu tudo em 1 segundo, né? Livinha. Inclusive quero fazer um adendo rápido aqui. Depois que a pandemia acabar, eu quero passar uma semana na casa de cada um. Aí eu vou alugar um cantinho aí na sala, tá? Porque eu estou gostando muito, eu preciso de mais disso aqui. Só queria falar isso aí, pode continuar, por favor. Deixa eu te falar um negócio. Lá em Piedade, na casa do Romário, é garantido. A melhor recepção que eu já tive na minha vida foi naquele lugar. Eu vou te falar um negócio desse. Livinha, já tá o Ingoma não é um grupo de congado, obviamente, é um grupo de música brasileira, né, que identifica ali nas matrizes mineiras, do tambor mineiro. A grande inspiração para o Ingoma é a instrumentação típica de Minas Gerais. Foi encontrar essa mineiridade para além de uma coisa do Clube da Esquina, que a gente entendia que era muito mineiro, sim, esse refazer, mas tinha muita influência realmente de uma música mais cosmopolita. E quando o tambor mineiro apareceu na vida, isso despertou, abriu as portas, e o processo, pelo menos comigo, foi diferente do processo do Pererê. O Pererê indicou agora que o processo mais interessante é o processo de você começar pelo entendimento, né, da intuição, pelo entendimento da tradição, e depois você ir escalonando na instrumentação. E para a gente, pelo menos, que a região aqui de Juiz de Fora não tem mais congados, não tem nada disso, o processo foi o contrário. Isso chegou através da gente com a música, através das oficinas do Maurício Tizumba, né, e dos contatos que a gente teve com o artista, e essa semente plantou na gente essa pulga que falava assim, cara, eu preciso entender isso para continuar fazer o que eu gosto, o que eu estou fazendo, e explorar isso, entender, respeitar, conhecer, etc. Você é pesquisadora, piedense, né? Então, de uma forma ou de outra, você cresceu ali do lado da congada, mas como eu, goza do privilégio da branquitude num país que sofre de racismo estrutural. Você escolheu esse seu recorte e, através dele, você tenta fazer o seu melhor para fazer essa defesa, para poder contribuir do seu lugar de privilégio e essas coisas todas. Fala para a gente como que é se colocar assim, como que foi escolher esse recorte, como que é hoje estar dentro de uma universidade federal, dentro de um NEAB, né, de um núcleo de estudos afro-brasileiros, e como que você enxerga que você consegue ou que tenta da sua melhor forma contribuir para isso tudo? Gente, então, que pergunta boa, e eu estou muito feliz de estar aqui também. Quero agradecer muitíssimo ao Lucas. Acho que a roda, se tivesse, né, presencial, a gente estaria mais feliz, com certeza, mas talvez ela não seria nem possível, né, porque a gente está com um tempo, né, cada um está num lugar, então eu acho que as conexões virtuais, elas também podem fazer encontrar, né? Eu acompanho muito o Sérgio Pererê nas redes, então eu estou super feliz de estar aqui com ele.
Eu já fui muito no Eu samba. também acompanho. Não, ele estava direto nas lives da Tereza Cristina, eu ficava mais feliz ainda. Que eu também acompanho. Eu fui muito para o samba da Sandra Portela quando eu morei em Juiz de Fora. Não conhecia o RT, né? Estou muito feliz de estar aqui te ouvindo também, RT. Vou te seguir nas redes, imagino que você tenha as redes sociais para a gente seguir. E falando de intuição, é um mestre das redes sociais, menino. Ninguém ensina isso que esse menino faz, não. E é uma grande alegria estar aqui com o Rodrigo, com o Romário e com a Ana Luzia, com quem a gente só aprende, né? Eu acho que o meu lugar enquanto pesquisadora branca e professora na universidade que vai batalhar e tenho batalhado muito para que histórias como as que vocês estão contando para nós estejam também nas salas de aulas das universidades e das escolas, né? Acho que o meu papel, Lucas, eu não sei se eu escolhi esse tema, porque eu não sei se isso é um tema, né, Ana? É difícil quando você E aí o Romário fala isso para mim uma vez, eu fiquei muito preocupada e falei, Romário, eu acho que eu estou falando muito, sabe, de congada, festa, isso é minha vida também. E aí o Romário falou, você só diz porque a gente permite. E eu acho que para você também, Lucas, e para o Engoma também, a gente só faz, primeiro, porque a gente pede licença, porque a gente quer ouvir, a gente quer escutar e quer aprender. E aí, se colocar como brancos nessa luta antirracista é fundamental, e eu sei que o Lucas faz isso, e por isso eu sou parceira e gosto muito do Engoma, porque não adianta só a gente discutir o racismo sem discutir branquitude e o papel da população branca, que, por exemplo, em Piedade, acompanha a festa, né, Romário, nos 3 dias, e nos outros dias, né, sobram vários dias do ano para que você acompanhe, por exemplo, a eleição que está acontecendo agora, a eleição da Associação de Congado e Moçambique, ou que tenha a participação e a luta e a disputa por outras questões que os congadeiros moçambiqueiros, reinadeiros, como eu tenho aprendido muito com a Ana, acho que esse é um termo muito mais amplo, né, Ana? E que abarca todos os grupos e ternos, que é os outros dias dos anos em que a festa tenha terminado, que parece que é só a festa e que não é, né? É o que a Ana, Rodrigo e Romário já disseram, Pererê também diz isso muito poeticamente nas músicas. Esses saberes atravessam a nossa vida, e aí, enquanto sujeitos brancos, numa sociedade racista, o que a gente pode fazer, né? Cotidianamente, todos os dias, sentir essas conexões que o reinado, o congado, as festas e a ancestralidade provocam em nós, e pensar cotidianamente uma luta política para mudança e de valorização. E aí é o sentido que eu queria dizer, que eu acho que conecta tanto os congadeiros, reinadeiros, quanto o samba, o hip-hop e a música popular brasileira, né? Essa é a herança, esse é o legado, eu gosto muito da palavra legado por isso, é o legado dos povos africanos, que são diversos, como o Pererê já colocou, que vêm para o Brasil e que deixam como herança essa efervescência cultural, religiosa, artística, que a gente não consegue nem descrever, né? Então, o que conecta no Brasil as culturas negras é esse legado, né? E aí as culturas negras no plural mesmo, né? Porque o que é a capoeira, o samba, o maracatu, o jongo, o congado, os caboclinhos e tantos grupos se ligam e têm uma linguagem em comum, apesar das suas, né, diferenças e marcas regionais, mas há em comum esse fazer lembrar, né? E acho que é isso que, historicamente, os povos africanos nos deixaram
nos marcaram, e que pode estar muito mais moderno. Eu acho que o rap e o hip hop está aí para mostrar que, por exemplo, fazer desafio é desde o Calango, né? Então a gente encontra muitas conexões. Como a gente encontra um samba, por exemplo, tão diverso, né, Sandra, que vai estar muito mais ligado ao sentido do espetáculo, né? Eu brincava muito na época que a Marta Abreu, que foi minha orientadora, ela foi na festa de maio em Piedade e ela falou que ela se sentiu na Sapucaí. E ela chegou e falou: eu acho que isso aqui é um pouco a Sapucaí, Lívia. E aí não é o sentido do porque é samba, né? A gente fala, vai dar samba e parece que misturou e aí tudo é igual. E não é isso, né? Porque a essência, como a Ana Luzia falou muito bem, o por sentido, né? Qual o sentido desse querer fazer lembrar, né, Ana? É querer fazer lembrar um passado que é muito presente, esse passado que nos marca enquanto sociedade brasileira e que deixa como estrutura uma sociedade muito marcada pela desigualdade. Então, por que falar numa roda, sobre os sentidos do fazer lembrar e do que também se quer esquecer ou se quer guardar, né? Porque a gente ainda precisa cotidianamente lembrar que sujeitos negros e negras no Brasil e sujeitas ainda não estão valorizados no sentido artístico, com respeito religioso, no sentido de valorização profissional. E aí, o que isso tem a ver, por exemplo, com uma universidade, né? Eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que as universidades, as pesquisas, os pesquisadores, fazer ciência no Brasil é também pensar que Brasil a gente quer para a arte, para a cultura, para a religião, que talvez não é tão democrático, absolutamente não é, a gente já sabe, né? Não é tão harmônico, né? Porque se construiu uma ideia de um Brasil muito harmônico e talvez a música, o samba, seja palco dessa harmonia. Mas é um outro sentido que eu acho que a gente precisa pensar, que eu acho que a fala de vocês me fez apontar para isso, né? Assim, ainda há esperança, né? Mesmo diante de tanta desigualdade, tanta diferença, de um processo colonizador violento, como a Ana lembrou, como professora de história que ela sabe muito mais do que nós, o quanto que as marcas dessa colonização no estado de Minas Gerais são marcadas a ferro. A gente tem um sentido de mineridade que não dá vazão, não dá sentido para uma Minas negra, africana, que tem, até o final do século XIX, a maior quantidade, né, de população de africanos no Brasil. Então, são muitos sentidos para se fazer pensar e se fazer ligar, que pode ser uma aula dentro da universidade, mas que pode ser numa rede social e que pode ser nas palavras e nas expressões culturais de vocês. Então, eu só aprendi aqui, né, Lucas? Eu nem sei mais o que você me perguntou, porque eu só aprendi, entendeu? Acho que o meu papel tudo e mais um pouco, Lívia. Acho que o meu papel de branca é o papel... eu espero que mais pessoas brancas, ou a população branca, ou a branquitude, entenda que o lugar que ela precisa ter enquanto o debate racial estiver sendo colocado é o da escuta. É o que a gente precisa fazer. É ouvir, aprender, respeitar e se colocar, né? Porque não dá mais para a gente pensar que a gente pensa o passado quando está pensando na música, no passado africano, no que a gente tem, no legado, na ancestralidade. E as conexões com o futuro, né? E é isso que eu acho que os congadeiros, reinadeiros, sambista e hip-hop, rap, todos os músicos me fazem pensar, é uma conexão daqui para frente também, né? Que tipo de sociedade a gente quer, né?
Que música a gente quer ouvir, que festa a gente quer valorizar, o que vai ser gravado e o que não vai, que importância isso tem para nós, né? Então, é um debate que está aí, está em aberto, e eu estou na disputa, na briga. Obrigado, Livinha. Ana, você falou, né, e se colocou como rainha, mas é pesquisadora, né, sabe tudo do assunto. Como que você enxerga isso que a Livinha falou e como que isso contrasta com o seu local de se colocar? Sei de tudo nada, estou aprendendo bem devagarinho, que é assim que maçambiqueiro canta, né? É devagarinho, no rosário eu vou. É devagarinho, no rosário eu vou. Então, menino, eu estou em processo de qualificação de uma dissertação bem difícil para mim, porque é isso que a Lívia coloca, assim, vocês falam de um lugar de privilégio, né? Vocês, homens, mulheres brancas, vocês falam de um lugar de privilégio. E que bom que vocês reconhecem esse lugar de privilégio, porque eu acho que o grande problema hoje de discutir a questão do racismo é os brancos que ainda não entenderam o seu lugar de privilégio. Então, eu estou numa luta faz muito tempo para conseguir esse mestrado. Muito tempo. E é isso, quando o Romário fala que a gente fala de muitas... Assim, a nossa voz, na verdade, eu estou nessa luta para dar voz aos meus ancestrais que morreram tentando dizer, que morreram tentando contar as suas histórias. Então, a historiadora nasce junto com a Rainha Conga. E em questão de produção historiográfica, às vezes eu sou muito cobrada por isso, porque de vez em quando é difícil de separar. Porque eu falo, a minha pesquisa é sobre Festa do Rosário em Oliveira, num lugar onde que eu tenho uma função espiritual muito importante. Então, a minha narrativa ela está pautada nas minhas memórias, entrelaçado com as memórias dos reinadeiros de Oliveira. Eu acho as ciências humanas, mas ainda é um tabu dentro da historiografia, ainda é uma dificuldade. Então, isso ainda é... Eu não sei como é que esse trabalho vai ser recebido, mas eu acho que o caminho é esse mesmo, que a Lívia aponta. Nós precisamos trazer essas narrativas para dentro das escolas, para dentro das universidades, que é um lugar que foi negado aos meus antepassados, e que a gente está na luta aí por ocupar, né? O ano passado foi apresentada uma estatística aí que nós somos mais da metade, né? Mas, sinceridade, eu não vejo muitos dos meus no lugar onde eu estou, não. Então, essa estatística não condiz com a realidade a qual eu estou inserida, né? E é isso, assim, eu acho que a historiografia tem um papel fundamental muito importante na reconstituição dessa nossa história, da história dos povos africanos, dos povos afro-brasileiros, e eu estou aí tentando fazer a minha parte. O caminho é longo, muito longo de aprendizado, e escutar vocês falando é alimento para esse aprendizado, né? Só quero agradecer imensamente vocês, um convite que foi feito para a gente poder se reunir para conversar, e estou caminhando para o final, ainda vou fazer mais uma perguntinha por aqui, mas eu sei que o que eu queria era poder conversar mais e mais e mais e encontrar mais vezes, e como eu sinto falta de conversas desse nível acontecendo, né? Conversas onde a gente possa contrastar os pontos, ouvir bastante, aprender bastante, né? Arte, Pererê, RT, Sandrinha, pergunta retórica, né? Tem desigualdade na arte? Tem preconceito na arte? Ixi, desigualdade na arte sempre vai ter. Sempre vai ter. Infelizmente, tem muito a ver com política também, né?
E não é fácil, não. Uns têm muito para poder desenvolver, outros não têm nada. Às vezes, até esses que não têm nada desenvolvem mais do que aqueles que têm muito. Essa desigualdade sempre vai existir. Racismo, de vez em quando, a gente passa por uma situaçãozinha ou outra, mas quando a gente aprende a responder à altura também, também não ficar na submissão, quando a gente aprende a responder à altura, aí é mais difícil, né, para eles, a coisa fica mais complicada. E hoje a gente tem meios aí de comunicação, a internet está aí, hoje está mais difícil para as máscaras se manterem, né? É lógico que tem muito racismo por aí, tem muita gente maluca ainda, muito racista, muito criminoso por aí, mas melhorou muito e a gente está lutando para que melhore mais, né? A gente está aí para isso. Mas falta muito, né, Sandrinha? Exatamente. Mas vamos seguindo. RT, como é que é a sua experiência? Deu uma travadinha. RT tá voltando, dá para ir com o Pererê? Me ouvi, minha internet tá dando uns piques. Vocês estão me ouvindo? Agora acho que você voltou, peraí. Voltei? Vamos lá, compartilha com a gente a sua experiência aí. Então, existe muito no rap, essa desigualdade, esse racismo. Até pelo ponto de que sai de ser só um movimento artístico e começa a se tornar uma profissão, começa a entrar no que a gente chama de mercado musical, e a partir daí tudo já envolve papel, tudo envolve dinheiro. E tudo fica mais complicado, é mais difícil você saber onde pisar, onde estar, tá ligado? E isso rola com uma frequência muito grande dentro do rap. E bate naquilo que eu falei antes, o rap é um gênero muito novo. Eu acho que ele tem muitos pontos positivos, isso ajuda ele a estar onde ele está, no patamar que ele está, mas ele acaba também pegando os pontos negativos de todos os lugares na qual ele bebe fonte, sabe? Do mesmo jeito que ele pega os positivos. Então, tipo, não dá para fugir disso dentro do rap hoje, mas uma parada que me consola muito e me deixa muito feliz é ver que quem está movimentando o rap no Brasil hoje são as pessoas pretas. São as pretas e os pretos, tá ligado? Se você for procurar para ouvir uma música, se você quiser uma música com qualidade, se você quiser uma música com qualidade em todos os sentidos, não só em letra, mas tipo no instrumental, na forma como soa, que tenha uma ideia, ou que seja só uma música para você curtir, vão ser pessoas pretas que você vai encontrar. Quem está levando o rap do Brasil nas costas são as pessoas pretas, dá para citar vários nomes, e isso é uma parada que me deixa muito feliz, muito, muito mesmo. Por mais que as pessoas que conseguem contratos com gravadoras, as pessoas que estão ganhando mais dinheiro ainda são as pessoas brancas, mas Só a conclusãozinha dele. Pretas com muito mais frequência. Então, acho que é uma coisa que eu vislumbro, assim, mas que eu acredito firmemente que vai acontecer e para agora. Parece que ficou um pouquinho instável agora, RT, sua conexão, mas eu acho que passou bem o recado. O que vocês acham, pessoal? Acho que sim, né? Dá para você ir, Pererê? Isso, olha, eu vou dar uma pequena discordada da fala da Sandra. Não discordar não, porque cada um tem a sua vivência. É um ponto de vista, né? Mas eu acho muito importante a gente perceber, assim, o racismo, ele tem várias faces. Várias. E dentro da arte, ele está o tempo todo.
e ele vem de várias formas, e tem algumas formas que o racismo se apresenta que ele consegue enganar até a gente mesmo. Porque aí a gente pensa, mas está melhorando. Não, na verdade, não. Na verdade, não. Na verdade, eu vejo o racismo ganhando novas nuances. Eu vejo ele ganhando outras estratégias mais sutis. E como eu vivo da sutileza, eu vivo da metáfora, vivo da poesia. Então, tem uma coisa que eu aprendi durante a minha vida inteira, é aprender a ler a sutileza das coisas. E, digo mais, isso também é uma herança ancestral. O nosso povo conseguiu vencer as partes que venceu, as coisas que a gente conseguiu conquistar nas trajetórias lutando contra o sistema escravocrata, sempre foi através da sutileza. A gente nunca venceu através da força bruta. Pelo contrário, a gente sempre, nas batalhas, nos embates, a gente acabou sempre tendo problemas, porque a gente estava lidando com as forças armadas, digamos assim, né? Mas a gente sempre venceu através da metáfora, através da religiosidade, através dessa conexão nossa com a ancestralidade, com a mística, com a nossa cultura banto e tal. Então, estou dizendo isso porque dentro da arte, o racismo se apresenta de várias formas. Muitas vezes a gente confunde o racismo com a estupidez. A estupidez de um racista, para mim, é mais frágil do que a inteligência de um racista. Porque o racista inteligente, ele não vai jogar banana no campo de futebol. Ele não vai, usar palavras que me agridam diretamente. Pelo contrário, ele vai bater palma quando eu desafinar. Ele vai achar lindo quando fizer uma coisa que não está tão linda. Porque, claro, ele vai conseguir fazer as pessoas entenderem, poxa, isso é uma coisa de preto, não poderia ser melhor. Então, é isso que ele tem de melhor para oferecer. Então, são algumas ciladas que é muito importante a gente ficar atento para não cair nelas. E não pensar que o racismo diminuiu ou que ele acontece muito pouco. Quando eu entro num festival, eu sou convidado a um festival, é um festival de cultura negra. É muito interessante, a minha arte cabe lá. Mas eu, enquanto artista, quero que a minha música caiba em qualquer festival de música brasileira. Eu ter a porta aberta apenas nos festivais que envolvem música negra, ou eu ter acesso aos palcos e às plataformas, as coisas, só nesse período de novembro, porque é Semana da Consciência Negra, isso é racismo também. Porque eu estou vivo todos os dias do ano com a minha arte. E como eu vivo dela, eu preciso ocupar os palcos durante o ano inteiro. Então, eu ter um excesso de trabalho em novembro e no resto do ano ficar... Eu estou dizendo eu e qualquer artista. Sim, genericamente, né? Então, isso é racismo. Isso também é racismo estrutural. Isso está dentro da estrutura do país. E a outra coisa também, enquanto artista negro, eu precisar sempre cantar algo ligado a isso é racismo também. Uhum. Porque, imaginando que nós estamos no Brasil, que é todo fundamentado na cultura negra. Toda a música brasileira é fundamentada na música negra. Então, para eu entrar em festivais, eu preciso explicar que minha música é afro-brasileira. Isso é racismo. Né? Vou dar um exemplo muito simples. Assim, isso é delicado. Vou falar de um grande ícone da música brasileira, que é o Vinícius de Moraes, que eu vejo como um compositor extremamente racista. Só a fala dele, que diz ele que é o preto mais branco do Brasil, isso já é racismo. O fato dele, porque é um grande artista, um grande compositor, que tem vários poemas racistas, infelizmente, que ninguém percebe isso. Acho lindo as músicas dos afro-sambas, né, de Vinícius de Baden, mas, para começar, não precisava chamar afro-sambas, porque a palavra samba já é africana.
Então, entendi isso. Então, assim, eu, enquanto eu, Sérgio Pererê, tenho que explicar que minha música é afro-brasileira, eu já estou sendo vítima de racismo por isso. Porque qualquer coisa que eu fizesse sendo brasileiro, ela já vem da África, e isso tinha que ser óbvio, né? Então, essa necessidade de ter que me explicar, eu tenho que me explicar o tempo todo. Uma coisa que às vezes eu sinto é que o tempo todo, durante toda a minha vida, eu tive que lutar e tenho que lutar contra o racismo todos os dias. E dentro da música, dentro da arte, o tempo todo eu tenho que explicar que música é essa que eu estou fazendo. Não devia ser óbvio, sabe? Eu trazer um instrumento africano para dentro da minha música, isso não tinha que ser óbvio. E, por exemplo, quando eu faço uma música que eu trago algum elemento do reinado, algum elemento do candomblé, as pessoas compreendem. Mas quando eu faço alguma coisa que não tem nada disso, as pessoas falam, eu senti falta dos tambores. Aí eu penso, poxa, mas então as pessoas querem que eu seja um escravo da vontade delas. Ou seja, eu tenho que fazer esforço para parecer preto, uma vez que eu já sou. Ou seja, isso também é racismo dentro da arte, né? A gente ficar preto, um artista, um rapper, eu acho, assim, já falei isso antes, mas eu faço questão de falar de novo. A minha admiração pelo rap é muito grande, porque o rap é muita palavra. É muita palavra, é o poder da palavra vindo da periferia. Então, o rap, ele é enfrentamento, ele é pesquisa, ele é filosofia, ele é tudo junto. E aí as pessoas, elas têm o rap como ficam achando que o rapper ele tem que ser sempre alguém que vai meter o pé na porta, e não necessariamente. O rapper tem que ter o direito de falar do que ele quiser, porque são pessoas que têm o domínio da palavra, né? Ele é um poeta, um rapper é um grande poeta e tinha que ser respeitado como tal. Mas a sociedade brasileira não respeita. Isso é racismo, sabe? Então, assim, a gente é obrigado a ficar preso em estereótipo, né? O tempo todo. Por exemplo, se colocar sei lá, o outro compositor, Chico Buarque, ou Caetano Veloso, ou qualquer... Aí vai estar assim, olha, Caetano Veloso é um compositor, né? Chico Buarque é um compositor, Sérgio Pereira é um compositor negro. Isso acontece o tempo todo. O tempo todo. Várias vezes, quando eu vou falar da minha música, aí as pessoas escrevem, um artista negro. Eu tenho que ser apresentado como artista negro. Ou seja, nós precisamos trabalhar, eu acredito, para que no Brasil chegue um momento que a gente, enquanto artista negro, enquanto poeta, a gente consiga ser amado pela nossa arte, né? E a gente tem que ter a possibilidade, a capacidade de falar do que a gente quiser, porque a luta contra o racismo, ela precisa ser até um certo momento. A gente não está lutando para ser guerreiro. Eu não quero ser considerado um guerreiro. Eu quero lutar para vencer, para que a guerra acabe. Eu, de fato, quero que acabe, sabe? Eu não quero crescer em cima da minha luta contra o racismo. Não, eu quero que o racismo acabe mesmo. Eu quero, de fato, uma hora ter paz. Mesmo que talvez se eu não tiver, que meus filhos tenham isso. E uso a nossa arte, ela está, às vezes, muito a serviço disso, né? De que a gente possa ter paz. Inclusive, eu vou lançar um disco de canções de amor, porque acho que nós, temos que ter acesso a isso. A gente tem que poder falar de amor em algum momento, né? Porque senão a gente vai ficar só apanhando e reagindo, apanhando e reagindo. Isso cansa também, né? E é o tempo todo na arte. Já falei demais, né? Fala importantíssima, querido, fala importantíssima, que inclusive tem que se explicar, é uma característica do que são consideradas minorias, né? Todas as minorias passam muito tempo tendo que se explicar o tempo inteiro, né? Todos vocês têm a música incluída na vida de vocês de uma forma ou de outra, né? E puderam estar aqui hoje, a gente pôde conversar muito sobre cultura, um pouquinho sobre música também. Eu tenho uma pergunta especificamente para o Rodrigo, para o Romário e para a Ana. Estar no Congado influenciou vocês na forma que vocês escolhem
as músicas que vocês escutam, a forma que vocês consomem música. Ter essa matriz desde pequeno influenciou vocês nos artistas que vocês ouvem? Agora, separado do Congado, pensando em música, me deu vontade de escutar uma música. Vocês escolhem essa escolha desses artistas que vocês vão ouvir são muito influenciados, né? Porque influenciado, claro que é, por tudo que a gente traz na nossa bagagem, mas isso é determinante de alguma forma nos artistas que vocês escolhem para escutar? Com certeza. A gente diz, às vezes, né, converso, os amigos, enfim, eu vou ouvir alguma música e aí coloco alguma coisa super relacionada, né, os tambores e tal. E às vezes pergunta, só isso que você ouve? Não, não é só isso que eu ouço, mas assim, diretamente influencia muito. É notório, qualquer momento, até mesmo me perco cantando o dia todo. Delícia. Romário, você se pega cantando também o dia todo, que eu sei, embora você fale que não canta bem, mas você canta o dia todo. Como é que foi essa escolha desses artistas que você ouve? Cantar não é muito meu forte, não. Então, se eu estiver extremamente sozinho, ninguém faça por mim. Mas com certeza. Eu me destaco muito porque eu gosto de uma boa cerveja, de uma boa cachaça. Então, todo lugar que eu vejo alguém cantando, quando eu chego, agora essa para ele. Todo mundo para olhar e quase que é unânime as músicas que cantam. Tipo, é muito diferente. Eu sempre gosto de uma coisa bem raiz, bem relacionada a isso mesmo. Ultimamente, eu tenho ouvido muito mesmo Mariane de Castro. Esses dias, aqui em casa, eu estava cantando, minha mãe falou assim, mas de onde saiu isso, gente? Eu falei, de onde eu ouço? Porque é uma região onde todo mundo, assim, a maioria do povo, os mais velhos, até boa parte da juventude, gosta de um sertanejo, de um forró, né? Porque é uma origem bem sertaneja. E os outros, alguns poucos jovens, gostam do funk. E agora, foi até uma coincidência muito grande, o hip hop está crescendo em verdade, já tem 3 ou 4 meninos que estão nas redes sociais cantando hip hop. E grupo de pagode nem se fala, né? Aqui é bem a nossa cara. Mas determinou sim. Determinou muito. E minha família, no período em que, como nós moramos num trecho de Minas, que houve uma parte que foi muito difícil sobreviver aqui. Então, eles migraram muito para o Rio de Janeiro. Então, eu tenho muita referência ao Rio de Janeiro, onde o samba empurra tudo, né? Então, qualquer reunião de família é motivo de ter um samba, um pagodinho. Mas não fica assim, não, falando que você canta quando tá sozinho no chuveiro, que a Sandra fala que ela começou cantando no chuveiro, tá? Só para te falar isso. Ela fala. Ana... Mas eu duvido que alguém batesse na porta e pedisse para ela parar, aqui em casa é Isso não pedia, não. Ana, como que é? Hoje, eu sou muito musical, a minha família inteira é muito musical. Então, assim, o povo tudo canta, o povo tudo toca, e eu faço tudo com música, tudo. Eu leio ouvindo música, tenho maior facilidade, eu escrevo ouvindo música, eu cozinho ouvindo música, eu tomo banho fazendo música. Tem jeito de cozinhar sem ouvir música? Eu não sabia que tinha jeito de fazer isso. Então, a música perpassa a minha vida, assim, é o meu cotidiano. E perpassa, não, ela está muito presente no meu cotidiano. E é claro que a minha prática religiosa influencia muito naquilo que eu gosto de escutar. Eu não tenho preconceito, eu escuto tudo. Eu escuto principalmente música brasileira, né? Eu gosto muito, escuto muito. Mas eu tenho as minhas preferências, sim. Eu gosto de samba de raiz, eu gosto, sim, de músicas que usam o tambor, né, como percussão. Enfim, é claro que o reinado influencia, assim, no meu gosto. Até porque a musicalidade no reinado é a própria oração, né? Não existe essa separação do canto,
né, da dança. Na verdade, é uma coisa só que nos conecta ao sagrado. Os africanos que nos trazem essa herança, ao contrário dos europeus que fazem genuflexão para se conectar com o sagrado, a nossa forma de se conectar é dançando, cantando e tocando os nossos tambores. Então, é dessa maneira que eu me conecto também. Então, mesmo fora desse ambiente religioso, eu gosto também de músicas que me ajudam a conectar com os meus antepassados, com as minhas memórias, com as minhas lembranças. Então, é isso, sabe? E aqui em casa é assim, é dia e noite, noite e dia, muita toada de reinado. Eu tenho uma pequena de 5 anos, então a gente canta o dia inteiro, assim. Eu também não tenho essa necessidade de parar para rezar. Eu também, assim como eu escuto música, né, fazendo tudo, eu rezo fazendo qualquer coisa, por meio do canto, né? Então, é isso. E agradeço muito Sérgio Pererê, porque Sérgio Pererê é trilha sonora em vários Olha, dessa minha para trajetória. todos vocês, já indico, né, a escuta de Sérgio Pererê, de Sandra Portela, de R.T. Malone. Né? Acho que vocês vão estar muito bem amparados. Todos passaram de alguma forma por esses gêneros. Né? E isso que você falou é muito lindo, muito importante, Ana, porque eu enxergo essa forma que você fala de se conectar, né, de rezar, de fazer oração, muito mais brasileira, né? É um jeito muito mais nosso, até porque a forma indígena também passa por aí. E essa outra forma da liturgia higienizada que você falou, realmente isso é uma imposição, uma importação, uma coisa europeia. O jeito brasileiro, com certeza, é outro. Talvez por isso mexa mais com a gente. Queridos, a gente pode falar de música, de cultura, de arte e religião aqui a noite inteira, fácil para mim ficar aqui escutando vocês, porque né, eu não estou falando, estou só ouvindo, mas vamos encerrar. Eu que tinha um monte de coisa para falar, tem um monte de pergunta interessantíssima para discutir, né? Algumas sementinhas que eu posso plantar, por exemplo, a gente dá Pererê, nós damos oficinas musicais às vezes espalhadas, e as oficinas espontâneas, elas têm uma procura hoje em dia muito maior da classe média, que vai ser de maioria branca, privilegiada, e às vezes a gente está dando uma oficina de percussão, e essa oficina de percussão a gente quer alcançar outras pessoas, quer alcançar outros nichos, quer alcançar lá o arado do RT, quer alcançar o furtado da Sandra, e eu não consegui ainda encontrar uma forma de trazer a procura espontânea, né? A forma que eu encontrei até hoje de me aproximar são através de projetos, e os projetos levar a oficina até as localidades em vulnerabilidade social e qualquer coisa assim, de oficinas de música. Então tem essas demandas, tem essas incongruências, né? E que queria muito conversar isso com vocês, queria conversar como que a gente faz para acirrar a luta e encontrar formas da gente poder contribuir melhor do nosso lugar de participação, do nosso lugar de fala. Queria ouvir mais vocês para eu aprender mais ainda, mas eu vou deixar isso tudo para uma próxima roda de conversa, por mais que eu esteja me coçando aqui para ouvir as respostas, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira. Tá? Eu só tenho a agradecer ao Cidade da Música pela oportunidade que foi dada de eu ouvir todos vocês falando, e uma oportunidade que vai ser de todas as outras pessoas que quiserem ouvirem vocês falando. É muito importante esse fato de vocês virem aqui e falar o que precisa ser dito e compartilhar essa experiência com a gente. Tá bom? Nossa bancada artística, Pererê, Sandra, RT, uma honra ter vocês aqui. Obrigada. Vocês sabem, né? Já toquei com todos, né? Porque eu tenho essa coisa, quero sempre estar perto de pessoas que eu admiro, e vocês três são pessoas que eu admiro muito, em vertentes diferentes, né? Ana, Romário, Rodrigo, que aula, né? Toda vez que eu chego perto de vocês, a experiência muda, a coisa engrandece, né? E o que vocês têm para compartilhar é algo que tudo que eu posso fazer é tentar aprender o máximo possível, porque isso perpassa por dentro de vocês, nunca vai perpassar da mesma forma,
por dentro de mim. E é maravilhoso, é lindo de ver. Obrigado por terem a generosidade de vir aqui compartilhar isso com a gente. Livinha, minha amiga querida, né? Que está aqui também, também está dentro de uma panela dela, né, Livinha? O Romário está ali. Obrigado por você estar aqui compartilhando a sua experiência, trocando também, escutando muito junto comigo, né? Por ter sido a madrinha da minha ponte lá com Piedade, foi quem me levou até aquela região maravilhosa. E só tenho a agradecer, gente. Eu espero que tenha sido uma experiência legal para vocês também. E tomara que a gente possa repetir isso. Tá bem? Obrigada, Lucas. Valeu, querido. Muito Obrigado, obrigado. Lucas. Obrigada, gente. Foi muito Tchau. bom. Obrigada. Tchau, gente. Gente, super obrigada.